professores. Opa. Tchatcho Kudê e Zubeldia, depois do empate por 0-0. 0-0. Foi em Criciúma, né? Não sabe o que é perder. Vamos lá. Estoy como Leónidas. Voy a la guerra con los 300, ¿entiendes? Vamos, vamos obligados, vamos estar bien y tenemos que sobrevivir en esta parte que va a ser más difícil. Sobrevivir, Falo, estando arriba para brigando, ¿no es cierto? Y después cuando estemos todos va a ser todo mucho más fácil. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirao es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. Un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros. Por supuesto, profe. Habla despacito e todos nós entendemos. Ele fala Calmo. pausadamente, devagar, para a gente entender. Corre rápido e fala pausado. Isso é verdade. Comemora, sai voando, mas para falar devagarinho. Força defensiva, ele falou. Jogamos contra o grande Colorado e eles não ameaçaram o nosso gol. Olha aí, ó. Vem de 5 jogos sem sofrer gol, São Paulo do Zubeldia. Preocupação para o Corinthians, que vai ser o adversário domingo. 512 minutos sem ser vazado. Já tem um desafio para Yuri Alberto e companhia. Jogos sem sofrer gol na temporada, 7 em 11 com Zubeldia. Gols sofridos na temporada, 4 com Zubeldia, média de 0,3 por partida. E antes eram 19. Jandrei não precisou fazer defesa contra o Inter. Tinha São Paulino preocupado. A seleção levou o nosso paredão, Rafael. Mas o Jandrei não precisou trabalhar, professor. A bola quase não chegou nele ontem. E não é só ontem, né? Esses números mostram um São Paulo bem consistente do ponto de vista defensivo. Mas o Inter também criou muito pouco, né? O Inter fez muito pouco nessa partida. Muitos desfalques também, né? Também, mas se esperava um Internacional um pouco mais participativo do jogo. Por exclusão, sim, eu dou razão ao Zubeldia, porque houve tão pouca coisa nesse jogo que o pouco que houve foi para o lado do São Paulo. Mas muita consistência defensiva do São Paulo e pouca atitude ofensiva do Inter. Acho que juntaram as duas coisas desse jogo de ontem. Foram 16 finalizações, somando os dois times. Somando os dois? Só o Palmeiras contra o Vasco teve quantas? 28. Pois é. Foram só 4 finalizações na direção do gol, todas do São Paulo. Portanto, o Jandrei, que a gente colocou como dúvida, né? O Jandrei, olha, não pode falhar, não pode bobear e tal. Ele não foi testado nesse jogo, né? Apenas do outro lado, o Fabrício respondeu bem, muito bem, quando foi testado. Não pode jogar a Copa do Brasil, mas é um ótimo goleiro. Agora, tem um porém, Abel, vamos lá. Diga. Nós estamos vendo aí. O jogo era muito truncado, fechado, amarrado. Uma vantagem, uma virtude que eu vejo nesse time do Zubeldia, sabe aquela música? Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Mas, professor, que ele é um intérprete, nota 10. O São Paulo, o que eu estou entendendo é isso, ele aprendeu a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Ontem empatou. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, quando o jogo apertou contra o Cruzeiro, São Paulo soube cadenciar, segurar um pouquinho e achar a vitória. Depois da expulsão lá do Marlon, o jogo virou tudo para o São Paulo, que já estava na frente àquela altura. Ontem, aquela marcação muito intensa que os times do Kudê fazem, sobe a marcação, pressiona, saída de bola difícil e tal. São Paulo não se assustou. É isso, vai ser difícil sair jogando? Ok, mas não vamos errar. Não errou. Então, assim, não tentou aquela troca de passes. Opa, é para lançar essa bola? Os passes mais de segurança e tal. Criou pouco, mas também não sofreu. Então, era um jogo em que os sistemas defensivos superaram os ofensivos. E você achou legal? Não foi legal de ver. Ainda bem, senão já ia te pegar. Primeiro tempo foi Mas quando Palmeiras e Flamengo fizeram isso, você cornetou. E agora você foi coerente porque você também cornetou. Foi um jogo chato de ver. Mas, assim, é o São Paulo aprendendo a ser competitivo. Opa, tá apertado aqui, eu não vou me apertar. Eu vou entender que, nesse momento, não está dando para colocar em prática um futebol dominante. E eu vou jogar, vou dançar conforme
conforme a música. E a música é essa, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Agora é o seguinte, lá para os 30 do segundo tempo, o Zubeldia mexe no time. O que ele faz? Ele coloca o Galopo um pouquinho mais atrás, ele coloca o Eric, ele coloca o Ferreirinha. A partir daí, o São Paulo começa a criar. E com essa, ele tira o Luciano e passa o Lucas para jogar centralizado por trás do Caleri. O que acontece? 3 situações seguidas de gol com o Lucas finalizando. Exato. Aquela jogadinha que eu falo... Achou o time para domingo. Vamos lá, aquela jogadinha que eu falo, Abel. Lado do campo. Lado do campo. Lado do campo. Ferreirinha pelo lado do campo, cruza, o Lucas chuta, o goleiro defende, volta, ele chuta de novo, o goleiro defende de novo. Depois, jogada pela direita. O Lucas abre na direita, vem o cruzamento do Igor Vinícius, a cabeçada do Lucas, outra boa defesa do Fabrício. O que o Zubeldia faz? Aí ele erra. Olha os lances que eu tô falando, ó. Jogadinha pelo lado, chuta a primeira, chuta a segunda, o goleiro defende. Na sequência, o próximo lance, passa para o próximo lance. Replay. Tá vendo? O Lucas chegando de trás, por trás do Caleri para finalizar. E aí apareceu bem o goleiro do Inter, que aliás estreou ontem na Série A do Campeonato Brasileiro aos 38 anos. Olha aí, ó. Para mim, essa é a posição do Lucas. Ele mais centralizado e tendo mobilidade. Só que o que ele faz? Depois dessa cabeçada aí, ele tira o Lucas. Guardou para domingo. Calma, ele tá pensando no jogo de domingo. Pode ser isso. Pô, como é que, na hora que o time encaixa, que começa a criar situação de gol, tá prestes a ganhar o jogo, ele tira o Lucas. Pode ser uma questão física, Parece o né? técnico, parece o Jason Kidd. Isso aí, ele bota do Dallas Mavericks. o André Silva. Pediu tempo quando o time tava... Depois o que ele faz? Ele tira o Caleri também. Aí não Aí cria já mais pensou no nada. Domingo clássico. tem jogo Aí já clássico. pensou no Mas vem cá, o domingo é domingo. Ontem era ontem. Ele tinha que verdade. ganhar o jogo O ontem. Corinthians jogou terça. Eu não tiraria daquele momento, não. Era a hora. O cara acabou de chutar, finalizar 3 vezes com perigo, chegando por trás, de frente pro gol, a bola funcionando. Aí ele tirou o Lucas. Aí sabe, aquela que dá... Pô, Eu falei ontem, ainda perguntei, se o Wellington Rato voltar, quem você tiraria? Aí você começou a pensar, eu falei, qualquer um menos o Lucas. Lembra que eu falei? mas eu falei, então não tira ninguém. E nem agora, voltou o Wellington, o Wellington Rato tem que Ele esperar. botou o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro. Mas assim, poxa, não dava... No momento que estava bom o jogo pro São Paulo, ele foi e mexeu no que estava dando certo. O raro momento em que o jogo se apresentou. Eu só São Paulo, penso nessa questão física para domingo. Mas será a que única- tá é a tão no única- limite assim? É a Mas vai única jogar opção. mais 10 minutos e ia fazer diferença. Lembrando que os times ficaram quase 11 dias sem jogar. Mas o 10 dias importante sem é essa questão da posição do Lucas, né? Porque o Lucas, todo mundo sabe a qualidade que tem. Mas além de manter o Lucas no time, você tem que potencializar o Lucas. E isso estava acontecendo nesse momento do jogo. Eu acho que já é um sinal do que vai acontecer aí no domingo. Teve um gol anulado, né? Teve um gol anulado milimetricamente. Milímetro. Né? O Abel que gosta dessas linhas mágicas, né, que ele chama. Por um abelímetro ali. Mas aqui, também é o seguinte, vamos lá. Zubeldia, O gol anulado diga. do Caleri. Ah. O Caleri não merecia ter feito aquele gol, não. Ué, como assim? O que é? Por quê? Como assim? Peraí. Pega a jogada, não sei se a gente tem não imagem merecia. lá do início. O lance tinha acontecido uma jogada com ele, uma dividida, ele ficou caído no gramado, parecia que tinha morrido. Tava estatelado no chão lá. E daí? Aí o São Paulo recupera a bola, vai pro ataque, ele levanta rapidinho, vai para e faz o gol. Atacante é isso aí. Pô, peraí. Então é o seguinte. A linhas milimétricas, essa imagem não é nada conclusiva. Cadeira, né? A imagem não é Tava conclusiva. fingindo lá que tava é. machucado, aí levantou e foi pra área. e Futebol fez é o gol. assim. Futebol ele tava impedido. Por um pouquinho só, mas tava. Não sei não. Eu fiquei olhando Vamos assim. acompanhar o mas é a paralaxe. Sabe quem vem falar daqui a pouco conosco? Carlos Eugênio Simon. Antes disso, vamos vai falar acompanhar da Paralaxe? Não, quem gosta da reclamação Paralaxe do é a Renata Zubeldia. Quero Como é ouvir. que é? A Renata Roel que usa o termo paralaxe, que é a diferença de ângulo, assim, né? Ela gosta muito de usar. A câmera, a gente tem uma percepção na câmera diferente daquela do Bandeira que está na linha do campo ali, porque é a impressão diferente da A câmera. Renata Roel, técnica, conhece, assim como o Carlos Eugênio Simon. É que ela gosta dessa O expressão. meu termo é outro, é linhas mágicas, mostram o que ninguém vê. Zubeldia reclamando e daqui a pouco o Simon conosco. Por esa línea que traza el VAR, pareciera que Caleri está adelantado, pero más allá de lo que yo veo en la imagen, tengo la sensación de que Caleri está habilitado. Pero no importa, soy fan del VAR. Lo que me gustaría es que contasen
Es decir, cuando trazan una línea, no empiecen a trazar la otra línea con la imagen ya con la primera línea trazada. Una pixelada para un lado o un clic para otro determina si es offside o no. Pero de todas maneras, esa es la opinión de alguien que no sabe tanto de VAR. Carlos Eugênio Simon já está conosco. Muito bom dia, Simon. Bem-vindo, como sempre, ao nosso F360. A sua análise desse lance que a gente vê toda hora, né? Várias vezes. Ou esse teve algo específico e de diferente? Bom dia, Simon. Bom dia, Abel, a Nath, Eugênio, Celso, a todos que nos acompanham. Muito boa a entrevista do Zubeldia. Ele pontuou o lance, não fez aquele discurso que a gente está acostumado a ver dos técnicos, quando é a favor e quando é contra eles se calam. Bem sereno, tranquilo, é favorável ao VAR e pontuou um lance, Abel, que é essa questão. Você usa o termo de linhas mágicas. O problema é o seguinte, esse sistema já está ultrapassado. Não dá mais para a Hawkeye, que é a detentora que coloca o VAR nos estádios, está ultrapassado, né? E tem um problema também quando o estádio é um pouco mais baixo, como é o caso do Heriberto Russi, como é o caso do São Januário, que fica difícil para eles calibrarem as linhas. Quanto o estádio mais alto, melhor é. Mas enfim, iluminação tá aí. Também, e não dá né, para te cravar sem iluminação também, Eugênio. Mas não tem como tu cravar 100% que está impedido e não tem como tu cravar categoricamente que o gol foi legal. É uma situação, as linhas ali mais complicam. O que diziam antigamente, bem antigamente, que logo eu comecei há muito tempo atrás a apitar, comecei com o bandeiro, os antigos diziam, não deixa o monstro se criar, tá na frente, incendeia a bandeira. Depois, no meu tempo, quando eu era árbitro já, a orientação era, tá na dúvida, deixa seguir. Porque na maioria desses lances era gol e o cara anulava. E agora com o VAR, tá? Eu acho que a tendência é acabar com isso, e hoje vai começar a Eurocopa, com o Connect Ball, que aí sim é, segundo tudo que eu li, que eu me informei já, é uma tecnologia extremamente precisa, com o ticket na bola, né, e alguns sensores no equipamento dos jogadores. Aí não vai ter como errar. Agora, neste caso tem, porque é você que opera, aí um frame para frente e um frame para trás, tu coloca o cara impedido ou não. A outra tese é do Arsene Wenger, da qual eu sou favorável. Se a tese do Arsene Wenger, que é a base, os pés, não é, será medido o impedimento pelos pés. Portanto, esse tipo de gol será gol, sempre será gol. Também eu sou favorável a essa alteração. Caso contrário, o debate fica aberto e não tem como tu afirmar categoricamente, olha, estava 2 centímetros. O assistente no campo de jogo, ele não vê essa questão de 2, 3, 4, 5 centímetros na frente. Não tem, é humanamente impossível. Você olhar quando o cara toca na bola, porque o impedimento é o primeiro quando o pé entra na bola. Ali você tem que pegar, tá? E depois você tem que virar o pescoço e acompanhar o penúltimo defensor. Então é muito difícil. Então essas questões de centímetros não tem como o assistente marcar. Agora, então ficou essa questão. Não é gol ou não gol. Pelas linhas que mostraram, ele está impedido. Tem uma linha vermelha um pouquinho à frente, centímetros à frente. Mas é aquela questão do cara que opera, o operador ali da máquina que põe um frame para cá e um frame para lá, né? Em tese, esse tipo de gol na prática deveria ter sido confirmado. Se as linhas não são perfeitas, o erro todo está no momento em que a gente deu poder de perfeição para algo que é imperfeito. Não dá, não pode anular. Eu insisto, na minha opinião, na minha visão, de que esse tipo de coisa trabalha contra a essência, a emoção e a coisa maravilhosa do jogo de futebol, que é o gol. Você trabalha contra o gol. A regra tem que ser respeitada. A regra é essa? Tá bom. Então, essa regra, ela está atrapalhando o que o futebol tem de melhor. Está anulando um monte de gol por bobagem, por centímetros, por algo que você não tem nem como comprovar olhando. E coisas inconclusivas. É a mesma coisa que, por exemplo, o Eugênio, que é um cara que gosta de festa, organiza uma festa, né? Olha, uma comparação bem ridícula eu vou fazer, mas ela cabe. Eugênio... Tá me colocando no meio da comparação ridícula. Não, mas você não é... A cara de festeiro do Eugênio. Ô, Simon, o Eugênio organiza uma festa, aí ele chega e fala assim, olha... Ele é bom
disso. A cada 4, 5 palavras, quem falar num tom de voz mais alto, eu vou tirar metade da comida. Se falar não sei o quê, se mover pro lado direito, eu vou tirar a música. Essa festa vai ficar como? Uma porcaria. Todo mundo vai respeitar suas regras, Eugênio. Mas você vai tirar a música, você vai tirar a comida, você vai tirar... É o futebol. Respeita essa regra dessas linhas e tira gol toda hora por milímetros. A graça do jogo é o gol. Já tem um monte de jogo com 0-0, 1-1. É a mesma coisa que no basquete começarem a trabalhar para tirar a enterrada, para tirar a cesta de 3. Eu quero Vamos entender parar com esse negócio, pô. Você quer acabar, então, com a regra no futebol? Não. Eu quero acabar com um gol anulado por linhas mágicas que ninguém vê nada, por milímetros. Isso eu quero acabar. Então, qual é a sua proposição? Essa que o Simon trouxe aí bons exemplos do Arsène Wenger. Na Inglaterra já tem lá um negócio que eles engrossaram as linhas. Isso trabalha a favor do gol, não é? E na Euro eles usam o semiautomático, né? Mas ainda assim vai haver lances ajustados que vão anular. Muito menos. Jogadas. Mas serão muito menos. Muito menos, Eugênio. Tenho minhas dúvidas. Esse lance, por acaso, não seria anulado. E tantos outros, por essa linha que a gente não... Eu não sou capaz de dizer se estava ou se não estava impedido. Esse lance com um pouco de boa vontade não seria anulado nem no sistema atual. A gente deu um poder para esse sistema atual que ele não tem. As linhas são traçadas muito na orelhada. E o Zubeldia... Eu acho que ali a grande questão é o equipamento, o Simon já falou, né? O equipamento ultrapassado. Entendo que colocar o que se usa na Copa do Mundo, tal, o impedimento semiautomático, né? E esse que o Simon falou que vai ser usado agora na Euro também, imagino que seja bem caro para colocar uma quantidade enorme de jogos. Mas eu acho que a base da situação, do problema da situação, está na geração da imagem. A gente viu ali o lance parado. No lance parado, a bola, ela já está assim, você não... Daqui a pouco vai ver. É o que o Zubeldia falou, a bola, ela já está assim, ocupando mais espaço do que o normal. Porque você não tem o número de frames, olha só. Você não tem o número de frames suficiente para parar exatamente no momento do primeiro toque na bola. Se você volta um frame atrás, a bola já está antes do cara tocar nela. Isso decide um campeonato, amigo. O que torna o impedimento por milímetro pior ainda. Claro. Mas é a regra, é o que você tem para trabalhar. Tem que mudar essa regra. Então acaba com o impedimento. É uma regra para o futebol. Não precisa acabar com o impedimento. O impedimento você vai ter em algum momento um limite. Seja mais para lá, seja mais para cá, vai ter sempre um limite. Esse limite atual está trabalhando contra o jogo, na minha opinião. Você aumentando ou diminuindo o limite, vai ter um limite. Aí, sempre quando for próximo do limite, a gente fala, poxa, mas podia ter deixado e tal. Sempre vai haver um limite e esse limite, muitas vezes, vai ser difícil de você estabelecer pela proximidade, pela velocidade dos lances. Você gosta dessas linhas aí? Não, sempre vai haver. A questão ali que a gente precisa melhorar é qualificar a tecnologia. Então, por exemplo, melhor iluminação. O que eles fizeram na Inglaterra? Você gostou? Melhor definição da imagem, uma qualidade melhor da imagem para você poder marcar com mais precisão os pontos, maior quantidade de frames para você parar no momento exato. E quem usa a ferramenta também tem que ser qualificado. Tem que ter treinamento, é óbvio. Aí não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo, você entrega na mão de pessoas que não estão preparadas. Mas essa é uma outra questão. Estou colocando aqui no aspecto da tecnologia. Qualificar a qualidade do equipamento, né? Melhorar a qualidade do equipamento que é usado no VAR, porque o Simon pode até me dizer, acho que é o mesmo desde que começou o VAR. E a tecnologia, ela evolui numa velocidade incrível. Hoje você já tem equipamentos melhores do que esse do VAR original. Complete daí, Simon. Você tem algo mais a acrescentar, amigo? Não, que é a mesma tecnologia desde quando foi lançado o VAR. Agora, esse tipo de gol, por exemplo, se for passar o Arsène Wenger, Eugênio, nós não estaríamos discutindo esse gol, seria gol. E tantos outros que nós vemos aqui debater, que o joelho estava na frente, a ponta da chuteira na frente, a ponta do nariz na frente. Esses gols serão gols. Eu também concordo contigo que 10% irá cair no calcanhar com a ponta da chuteira. Mas isso aí vai cair bastante. Ou seja, vai aumentar o número de gols. Então é por isso que eu sou favorável a essa tecnologia. Porque esse gol nós não vamos debater. Esse gol, a teoria do Wenger é do corpo inteiro, né, Simon? O impedimento do corpo inteiro. Não, é a base, os pés. Só os pés. Mede pelos pés.
Se o tronco estiver na frente, eu estou todo inclinado para frente, eu faço gol, estou com a cabeça, todo o corpo inclinado, mas o meu pé está lá atrás, é gol. Esse tipo de lance nós nem vamos debater, vai ser gol direto. E acontece muito em todas as competições. O segundo foi o semiautomático, que foi colocado na Copa do Mundo, tá? Que surtiu bom resultado. E agora a mais nova tecnologia é essa da ConnectBall, que será testada na Eurocopa. Tá? Essa é com sensor na bola e sensor no equipamento dos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se de fato vai ser isso. Só no final da competição a gente terá todos os dados. Mas também é a tecnologia evoluindo e com isso a arbitragem também. Portanto, esse tipo de lance, não é, com a tecnologia, evidentemente, vai melhorar bastante. No caso do cara que opera o manual, se ele tira um frame ali, ele coloca o centroavante do São Paulo em condição. Portanto, esses gols aí será sempre essas linhas mágicas, Abel. Nós vamos debater enquanto continuar. Mas eu acho que tem que evoluir. Eu sou favorável à regra número 11, impedimento é que dá o tempero ao jogo, né? O tempero da comida é o tempero do jogo, é a regra do offside. Tem que permanecer, evidentemente com algumas alterações, porque eu também concordo, Abel, o motivo maior é o gol, então tirando esse gol de uma condição em que o cara não tem ganho técnico nenhum, que foi o caso de ontem. Tá? Deixar um abraço entre uma das virtudes do Eugênio. Eu falei que ele é bom em fazer festa, mas ele é um extraordinário comentarista de futebol e é um grande companheiro. E para encerrar, eu quero mandar um beijo pro meu neto. Vocês ainda não têm neto, né? Vocês não sabem a alegria que está nos assistindo lá no Canadá, o Gael com 4 anos, tá ligado. Já me mandaram mensagem aqui, o Gael tá te assistindo. Beijão, Gael. O vô te ama do tamanho do Canadá. Um beijo a todos. Tô devendo agora um almoço pro Simon. Um beijo pro Gael. Beijo pro Gael. Simon, um grande abraço. Simon, estão querendo tirar a carne do churrasco, Simon. Estão querendo tirar o gol do futebol. O Simon... Estão de brincadeira. O Simon já fez churrasco só de linguiça, ficou uma maravilha. Pronto. Bom dia, bom fim de semana, Simon. Obrigado. Valeu, pra vocês também. Abração. Só para completar, o Simon falou bem. A regra do impedimento, qual é a essência dela? Para o cara não tomar vantagem de estar à frente dos outros. Aí o cara está praticamente igual, assim, por um centímetro, não está tendo vantagem nenhuma. Isso aí está mudando a regra. Não está mudando a regra. Tá, sim, senhor. Está mudando a regra. Que vantagem que o Caleri teve ali? Diz que se o cara tiver com qualquer parte do corpo que possa tocar a bola à frente do penúltimo defensor, ele está em impedimento. E ali... O que essa tecnologia que tem hoje permite ver é que ele está um pouquinho à frente. Ele teve alguma vantagem ali? Fez o gol. Mas ele estava em vantagem? Ele estava à frente? Ele estava à frente. Estava à frente nada. Tu viu ali, mas estava à frente. Tava a nada. gente quer se enganar como ser humano que é. As imagens, elas não são a realidade. Elas são a representação da realidade. Mas elas são o que existe para você poder tirar a dúvida. Então, mas aí você que vamos lá, pessoa olha e só. a imagem. Ele não tirou dúvida. Tira o VAR. O lance... Quem falou para tirar o VAR? Tô colocando. Tira o VAR. O Bandeirinha anulou o gol no campo. Ruim. Bandeirinha ruim. Espero que domingo, Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena, a gente não veja gols anulados com essas linhas mágicas horrorosas e milagrosas que enxergam o que ninguém enxerga. O Bandeirinha enxergou. A essência do futebol é o gol. E tá ficando difícil de gritar gol. Porque toda hora, aí vai buscar não tá nada. lá... Outro dia foi 6-1 aí. Negócio chato. Não, mas Isso aí, 6-1 foi exceção, amigo. Outro dia foi 4-0. Contra o mesmo time, o Vasco. Não, mas tem vários aí também. O Vasco que se cuide. Tem um monte de gol. Teve outro time, teve outro time no ano passado que também teve saldo de gols de menos 30. Não, que é médio de caiu. gols tá alto. Vai jogar hoje pela Série B esse time. Tem muito gol aí acontecendo. Tá? Zubeldia falando sobre o jogo de domingo, que tomara não seja um jogo com gols anulados pelas linhas mágicas. Vamos ver. Son clásicos, no depende de cómo venga uno u otro equipo. El Corinthians tiene buenos jugadores y van a tratar de hacerse fuerte de local, mas nosotros tenemos que seguir por el camino de ser un equipo serio, un equipo que tenga sus oportunidades de gol y que maneje distintas situaciones del partido
Professor Celso Zelt, olha que pergunta. Eu cedo todos os meus minutos a ele agora. Qual é a cara desse clássico? Você consegue enxergar 2 dias antes como os times vão se comportar na Neoquímica Arena? Acho que é óbvio que o momento do São Paulo é muito melhor que o do Corinthians. O São Paulo hoje é um time articulado, coisa que o Corinthians não é. O que não significa que já ganhou, porque a gente sabe que essas coisas, quando o apito é trilado, dependendo para onde o jogo vai, mas em princípio, se você pedir uma previsão para hoje, é um jogo com muito mais São Paulo, muito mais atitude do São Paulo. Mas tem o fator clássico, o Clássico fator é clássico rivalidade e o fator casa. Você tem que juntar tudo isso para dar alguma chance ao Corinthians. É? É. Tá assim a diferença? Não que ela não exista, mas quem viu os últimos jogos, o Corinthians tem uma vantagem, 2 dias de descanso. O Corinthians jogou na terça-feira. 2, joga em casa. E na quinta. Fora essas que a gente já falou, mas essa vantagem dos dias, precisa ver o que vai fazer com esses dias. O Corinthians tem mostrado muito pouco repertório. O São Paulo tem mostrado muita coisa boa. A gente falou do sistema defensivo do São Paulo, a gente falou dessa possibilidade do Lucas ter achado sua posição, o próprio desenvolvimento do São Paulo do meio do campo para frente, no tal terço final que a gente fala tanto aqui, é muito melhor que o do Corinthians nesse momento. Vai precisar de muita superação. Não vai jogar o Garro, suspenso. Outro Gustavo problema Henrique foi expulso, também está suspenso. De criação, o Corinthians perde criação, embora nesse sentido, eu acho que jogando o Igor ali, são 2 jogadores que fazem a mesma função. Talvez seja mais preocupante o outro buraco, né, que é o buraco que vem da ausência do Romero e que agora vai sobrar, talvez, para o Mosquito. Imagino que ele entre com o Mosquito. Precisa ver como o Mosquito entra nesse jogo. Mas olha só a diferença de perspectiva, né? O Corinthians passa um momento muito ruim. E o São Paulo um momento bom. Veio ontem de um adversário, conseguiu anular um adversário mesmo que desfalcado. É um adversário, se não de primeira prateleira, daqueles que querem galgar a primeira prateleira, que é o Internacional. Então é um clássico muito com a cara do São Paulo, pelo menos antes da bola rolar. E depois que começar... Olha, professor Celso Zelt apostou todas as fichas. Tricolor favorito? Todas não. Algumas. Quantas fichas, professor? Exagerei, né, professor? Não, acho que é uma proporção pela bola que os dois vêm jogando. 6-4. 8-2. 8-2? 8-2. 6-4 é a diferença mínima. Mas é clássico, professor. Então, por isso tem 2. Caramba! 8-2. Você está sendo muito cruel. Olha aí, Eugênio. Você viu? O professor Celso daria um Zelt. Historiador das coisas do timão, como diz o Prats. Mas está entendendo o momento de dificuldade que o time atravessa, né? Eu não iria a 8-2, mas a 7-3. E também está ali. Mas é claro que o São Paulo, hoje o São Paulo é mais time que o Corinthians. Embora, às vezes a gente somatize para o time dentro de campo problemas que estão acontecendo fora das 4 linhas. Mas esses problemas se refletem em alguns momentos. Quando a gente vê, por exemplo, né, a falta de jogador no elenco. Há uma carência que obriga o Corinthians a ir buscar o Moscardo, que teoricamente não era para jogar, né? A gente está falando de número, né? O plano não é nem qualidade, mas é número de jogador. São os dois, né? É um jogador que... Qualidade também. Que teoricamente não jogaria mais no Corinthians. Uma vez já negociado com o Paris Saint-Germain, voltou para se recuperar de uma lesão. Mas não jogaria. Aí ele tem que entrar porque está faltando gente para jogar no meio de campo. Aí você vê a dificuldade, né? Não tem o Romero. E aí, como é que faz? Vai o Mosquito. Alguns queriam que não jogasse o goleiro, porque ele está negociando a possibilidade de sair do Corinthians. Pô, mas é o melhor goleiro que tem, deixa ele jogar. Então, zagueiro, um já viajou para a seleção, aí o outro entra, faz uma falta boba, é expulso. São Paulo vai com 2 dias a menos de descanso, mas vai muito mais leve. Não tem mais a pressão do tabu, professor? Acabou. Tabu acabou. Mas agora tem que se manter constante também nos jogos em Itaquera. Isso é importante. Não adianta ganhar Não adianta ganhar aquela e não ganhar mais. É verdade. Mas não é sempre que se ganha também. Mas você vê... O São Paulo está vivendo e aprendendo a jogar. Mas veja a importância 20 segundos para você. Não, São Paulo tem a responsabilidade de ganhar um jogo em que eu acabei de dar 8-2. Porque se não ganha esse jogo também, na segunda-feira todo mundo vai falar, poxa,
Não, e pro próprio São Paulo. Fique claro, você não falou que vai ser 8-2. Não. Você falou, você deu 8 8 fichas. fichas contra 2. 80%. 80% a 20. É o Vem pessimismo aí que o o Prats Sport fala. Center, Natália Ferrão. Tchau. Nós voltamos